Olá, alunos do sexto ano. Iniciamos o quarto bimestre, é a primeira aula do quarto bimestre. E traçando uma analogia com um comparativo com o bimestre passado, era o olhar para dentro do bimestre passado. A gente falou sobre autoconhecimento, falamos sobre a ideia de Sócrates, né? Que Sócrates proferia aquela frase, né? Dizia aquela frase que ele se apropriou do templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? No sentido de você conhecer a si mesmo primeiro, para depois tentar conhecer o mundo e tentar entender o convívio social, né? Primeiro partir de você para depois partir para os outros. E nesta unidade, nesse quarto bimestre, a gente vai falar sobre olhar para quem me olha, né? É até o nome da unidade. E pensando nessa relação, né? Olhar para o outro, o convívio em sociedade, que vai ser o foco desse capítulo, né? Então, na página 2, tem a obra de Tarsila do Amaral, A Família, né? Então, vocês abram na página 2, tem a obra de Tarsila do Amaral, que é a descrição, na pintura está descrita uma família, né? Uma família. Tem pessoas de diferentes formas, diferentes tamanhos. Em uma família há uma diversidade grande de pessoas, né? Tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem o primo, tem o cunhado, tem o sogro, tem a tia, tem os animais de estimação, né? Que também na pintura está retratado. Então, eu quero que vocês vejam essa imagem e percebam as relações que são criadas no meio social da família, né? Como é a relação com seu pai, como é a relação com sua tia, como é a relação com seu irmão ou irmã, qual a sua relação com sua mãe. Então, a gente vai focar nessa questão de olhar para quem me olha. Então, eu olho o outro, eu percebo o outro. Então, é essa questão do meio social que a gente vai trabalhar nesse bimestre. E tem alguns questionamentos a serem feitos nessa primeira parte do quarto bimestre, né? Nesse sentido, na página 2, vai ter a pintura A Família, né, de Tarsila do Amaral, que ela está vinculada ao modernismo brasileiro, né? Então vocês podem até pesquisar a respeito disso. Eu posso deixar um link também abaixo da videoaula a respeito disso, mas o foco aqui é a análise filosófica, né? O que ela quer expressar com isso, né? Então, no primeiro questionamento, fazendo assim: essa obra de Tarsila do Amaral representa uma família, como é o próprio título da obra, né? O que essa representação expressa a respeito das relações entre as pessoas? Então, o que ela quis expressar nesta obra com relação ao convívio entre as pessoas? O que ela quis demonstrar, o que ela quis representar simbolicamente? Então, vocês podem dizer que é a questão das relações sociais, a questão dos afetos, das emoções. Se você tem uma boa relação com sua mãe, você tem uma relação que não é tão boa. Se sua mãe é viva ou não é viva ainda. Então tem essa relação, né? Convívio social. Na questão, no quesito 2, né? Com quais pessoas nos relacionamos durante a vida? Então, a gente pode falar que a gente se relaciona com a família, mas também essa pintura está representando a família, mas a gente tem a família que a gente cria através dos laços de afeto, através da amizade. Então tem amigos que vocês podem considerar como irmãos, né? São praticamente fazem parte da família. E se a gente traçar até uma analogia com sociologia, né? A gente vai perceber isso. Na sociologia a gente estuda isso, que a família, tem alguns autores que dizem que a família não é apenas a família consanguínea, né? A família de sangue, né? É a família social. A gente cria afetos no meio social, que esses afetos a gente considera essas pessoas como família. A exemplo que tem aquela cultura, né? Que a pessoa diz assim, a mãe do meu amigo é minha tia, eu tenho uma relação tão boa que eu chamo ela de tia, eu considero ela como uma segunda mãe também. Então, às vezes tem essa relação. Então, a gente tem que perceber também essa questão dos afetos no meio social. No quesito 3, né? É possível viver totalmente isolado? Então, já começa
a introduzir a questão do meio social. Você consegue viver isolado socialmente? Quem é que vive isolado? Então a gente tem que perceber isso. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma criança e colocar, isso eu já expliquei várias vezes nas minhas aulas, se eu colocar uma criança e privar ela do meio social, do convívio em sociedade, e eu deixar ela apenas através dos instintos, né? Só alimentar ela e isolar ela de todo mundo, ficar só com contato com a mãe conversar o mínimo possível, provavelmente essa criança vai ter problema para falar, para aprender a língua materna. Então, assim, o meio social é muito importante para os humanos. Somos indivíduos, mas que necessitamos do meio social, da interação entre as pessoas. O processo de educação é o que faz com que o ser humano aprenda a língua materna, a língua portuguesa, a língua inglesa. O que a gente fala de língua, isso é aprendido no meio social. Ninguém nasce já com o aprendizado da língua, né, das palavras. A gente nasce com a capacidade de falar. A gente tem as cordas vocais, tem um aparelho fonador, né, no sentido de fala, né? A gente produz sons, mas a gente tem a capacidade de falar biologicamente, mas a língua a gente só aprende a falar se a gente tiver uma interação no meio social. Eu aprendo a falar através do meu pai, da minha mãe, das pessoas que estão no meu convívio. Então eu vou aprendendo a me comunicar. Então essa linguagem verbal, a questão da língua, ela é aprendida. Porque senão, se o ser humano for privado do meio social, ele vai apenas fazer ruídos, gemidos, e ele não vai conseguir se comunicar. Então tem essa questão. No quesito 4, o que nos une a outras pessoas? Então vamos refletir. O que nos une a outras pessoas? Eu posso dizer que são os afetos, as amizades, né? Então o afeto e a amizade estão interligados. Então as emoções. E até mesmo eu posso me afastar de pessoas devido também às emoções. Eu posso ter tido alguma decepção e eu acabar me afastando daquela pessoa. Então é uma relação antagônica. Eu posso tanto me aproximar de uma pessoa através de um gostar, de um afeto. Eu posso me afastar também por alguma emoção que veio desencadeada por algum fato desagradável que aquela pessoa fez contra mim ou vice-versa, né? Quesito 5. Sempre nutrimos sentimentos positivos por outras pessoas? Será que sempre a gente alimenta sentimentos bons com o outro? Ou às vezes temos sentimentos de inveja, sentimentos de raiva, desprezo? Então essa relação, ninguém é 100% bom nem 100% mal. A gente tem que perceber cada pessoa como ser humano. Até mesmo a pessoa mais coerente no sentido da interação social, no sentido das emoções. Uma pessoa que é considerada boa, mas ela, em algum momento da vida ela fez alguma coisa ruim para alguém. Então ninguém é 100%, ninguém vai agir corretamente 100%. Todo mundo tem suas falhas. Todos têm suas falhas. Quesito 6. A amizade necessária para a vida em sociedade? A amizade necessária para a vida em sociedade? Em parte também, né? Porque ninguém vive isolado, e uma pessoa que faz o mal e que despreza a todos, que não tem compaixão com ninguém, não tem empatia, não tem alteridade, não se coloca no lugar do outro, essa pessoa vai chegar uma hora que ninguém vai suportar ela. Então a gente tem que ter o respeito entre as pessoas. Se não há respeito no meio social, como é que vai haver uma interação social? Então, em parte, a amizade é importante, sim. Ou até mesmo o mínimo, no caso, né? O respeito, né? Mesmo que você não tenha amizade por aquela pessoa, não goste daquela pessoa, mas tem que respeitar. Eu posso não gostar de uma pessoa por algum outro motivo, assim,
mas eu tenho que respeitá-la, eu não posso agredi-la. Então tem essa questão. E o último questionamento, o questionamento 7. A solidariedade é importante para unir pessoas? Vamos refletir. Quando eu sou solidário, isso me une a outras pessoas. Se por exemplo, eu estou passando na rua. Eu gosto de dar exemplos, né, na prática para a gente ter uma noção do que a gente está trabalhando. Se eu estou andando na rua, uma pessoa, por exemplo, tem um carro com pneu furado e o cara está sozinho lá, ou então a pessoa tem algum problema físico, ele não consegue tirar aquela roda, eu vou lá e vou ajudar. Ou uma pessoa se acidentou. Então a solidariedade é importante porque a partir do momento que eu sou solidário, eu me coloco no lugar do outro, eu percebo a fraqueza, a humanidade daquela pessoa, que ela tem as mesmas necessidades que eu, então eu vou ajudá-la. E isso, querendo ou não, vai nutrir um sentimento de reciprocidade. Quando eu ajudo alguém, automaticamente essa pessoa, quando ela puder me ajudar, ela vai se sentir no dever de me ajudar também. Então vai formar um vínculo. Caramba, a pessoa vai pensar assim, eu ajudei, aquela pessoa me ajudou e agora ela está precisando de mim. Então eu tenho que ajudá-la também. Então tem essa relação, essa relação de união. Então sim, tem essa relação de união sim. A solidariedade, a ajuda a outras pessoas fazem com que as outras pessoas tenham um apreço por nós. Então essa primeira aula é apenas uma introdução, né? Esse capítulo vai falar sobre interação social, sobre o meio social. O ser humano, além de ser um indivíduo, ele é um ser social. Eu vivo, eu interajo com outras pessoas, eu necessito de outras pessoas. O meio social é importante, ninguém vive isolado. Nesse sentido, eu quero também, para encerrar essa aula, eu quero que vocês abram a página 3, onde tem o texto Fios que nos unem. Então eu quero que vocês leiam a página 2 e 3. No texto Fio que nos une, está falando também sobre essa relação social, essas relações sociais. No texto ele fala da importância da relação social, né? Por exemplo, no filme O Náufrago, essa pessoa sofreu um acidente de avião, caiu lá no mar, foi parar numa ilha deserta, no Pacífico. E esse filme demonstra a necessidade que o ser humano tem de convívio social. Se vocês não assistiram o filme O Náufrago, eu vou deixar como atividade que vocês procurem esse filme na internet, em algum site. Talvez tenha até no YouTube, esteja livre lá, aberto para vocês assistirem. Mas procurem para assistir, tiver oportunidade. No caso, é uma atividade aberta, né? Não é obrigado a fazer, mas é importante que vocês façam a leitura da página 2 e 3 e vejam esse filme, O Náufrago, para a gente fazer a relação com o tema desta aula, a importância das interações sociais. Então, o personagem principal, ele sofreu um acidente de avião, ele foi parar numa ilha do Pacífico, uma ilha deserta, né? Ele passou 2 anos preso nessa ilha sem ter interação com ninguém. Então ele, devido à necessidade que ele tinha de conversar com outra pessoa, a pessoa acaba enlouquecendo, né? Quer falar para alguém alguma coisa, está se sentindo triste, não tem ninguém por perto. Então o que é que ele fez? Ele pegou uma bola de vôlei, marcou com o sangue dele, marcou a mão e fez o rosto na bola, fez todo um desenho e tratava essa bola como uma pessoa, que ele chamava de Wilson, né? É até engraçado. Ele conversava com a bola, então era ele conversando com ele mesmo e respondendo como se fosse conversando com outra pessoa. Então a gente percebe a necessidade que o ser humano tem de interação social. Ele criou um personagem, um amigo imaginário na figura da bola e ele interagia com essa pessoa devido à necessidade que ele tinha de conversar com alguém para não enlouquecer, né? Então foi uma forma que ele teve de não enlouquecer e ter uma interação social, mas era ele mesmo conversando com ele mesmo, né? Não tinha outra pessoa. E fechando o pensamento que eu acabei esquecendo, o ser humano, se você privar uma criança da educação, privar a criança de um meio social, a criança vai agir como um animal. Ela apenas vai seguir pelos instintos. Ela não vai aprender a língua materna. Ele não vai aprender a se portar no meio social. Então, outro filme também que vocês podem assistir é Mowgli. Um exemplo, o Mowgli ele se comporta feito um lobo. Ele foi criado
por lobos, né? Então esse filme traz essa analogia também do meio social, né? A importância do meio social. Se uma criança é privada dos seus semelhantes e ela é criada no meio, numa mata, por exemplo, não que aconteceu isso de fato, né? Mas ele foi criado feito um animal, então ele agia como um animal, ele se comportava feito um animal, mas ele era um ser humano. Então olha a importância do meio social e da educação para que o ser humano aprenda. Então toda a nossa cultura é aprendida no meio social. Quando eu falo educação, eu não falo só no sentido de professor e aluno, eu falo no sentido da educação que a gente aprende com o pai, a mãe, o tio, com o professor, com todos no meio social. Então, o professor está aprendendo também. A cada momento eu aprendo alguma coisa nova no meio social. Então é isso, pessoal. É apenas uma introdução. Desculpem, eu acabei me prolongando um pouco na fala. Fiquem com Deus e até a próxima aula.